Bom, meu nome é Rodrigo e eu vou falar um pouco sobre a biografia do Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe foi um poeta, escritor, crítico literário e um editor norte-americano. Ele foi autor do famoso poema O Corvo, escreveu contos sobre mistério e inaugurou um novo gênero e estilo na literatura. Nasceu em Boston, nos Estados Unidos, no dia 19 de janeiro de 1809, e ele era filho de atores ambulantes. Quando ele tinha 1 ano de idade, o seu pai deixou a casa e no ano seguinte a sua mãe veio a falecer. Com 2 anos, ele foi adotado por um rico comerciante escocês e fez seus primeiros estudos em Glasgow, na Escócia, e em um internato em Londres, onde sua família se estabeleceu. Em 1820, ele voltou para os Estados Unidos, onde continuou os estudos em uma escola de Richmond, em Virgínia. E em 1823, ele escreveu seus primeiros poemas. Em 1826, ele ingressou na Universidade de Virgínia e nessa época ele veio a se envolver com jogos de azar e com álcool. Além disso, Poe não tinha uma relação muito boa com seu pai adotivo. Em 1827, Poe publicou seu primeiro livro de poemas chamado Tarmelão e Outros Poemas. Em 1829, ele vai morar com sua tia e com sua prima. Em 1830, Allan Poe ingressa na Academia Militar de West Point, mas 8 meses depois ele vem a ser expulso por indisciplina. Em 1831, ele publica o livro Poemas. Em 1833, ele recebe um prêmio do Saturday Visitor por seu manuscrito encontrado numa garrafa. Em 1835, Poe se tornou editor literário da Sotheby's Literary Messenger. Nesse mesmo ano, ele se casou com sua prima de apenas 13 anos, seu problema com a bebida se agravou e ele foi despedido do seu emprego. Tanto é que ele chega a se mudar para Nova York, trabalhar alguns períodos e escreve suas obras. Em 1847, a sua mulher morre, agravando ainda mais o seu vício com a bebida. E em 1849, após viajar de Richmond para Baltimore, ele se perde pelas ruas, sendo encontrado bêbado, delirando em uma taberna e é levado para o hospital onde passa seus últimos dias. Edgar Allan Poe vem a falecer no dia 7 de outubro de 1849, em Baltimore, Maryland, Estados Unidos. Oi, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Emily Vitória, do curso de Segurança do Trabalho, e agora eu vou dar continuidade à apresentação. Eu vou falar um pouco sobre a ligação do autor com a obra, ou seja, o que motivou o Edgar a escrever essa obra, para quem ele direcionou a mesma, os seus sentimentos perante a obra. E em relação à leitura, eu recomendo sim. A leitura é muito boa, apesar de ser um pouco cansativa, mas vale muito a pena, gente, sério mesmo. Ainda mais pra quem gosta daquele suspense, daquele mistériozinho. É muito boa. Uma das E por isso, eu inspirações recomendo. de Allan Poe para criar a trama foi a reação da população a um orangotango exposto no Salão Maçônico na Filadélfia. É possível sim perceber os traços do autor na obra, visto que na narrativa os temas de morte e também de investigação se fazem presentes. Temas esses que refletiam de certa forma os tormentos que o autor passava. Podemos também levar em conta os aspectos sombrios e também os aspectos grotescos, esses que podem ser observados quando descrevem o corpo da Madame Le Spenning e da sua filha Camille. Bom, qual o objetivo de Poe com esta obra? Poe ele se preocupa muito com as elevações e as quedas do homem em seu próprio mundo e ele se interessa como o homem pode alcançar o equilíbrio entre o bem e o mal, enquanto luta por sua sobrevivência. E o seu público-alvo, ou seja, para quem ele destina a história, são para as pessoas graduandos e pós-graduandos. O narrador, que é narrador personagem, porém anônimo, começa o conto descrevendo as diferenças entre jogos de raciocínio, com o objetivo de falar sobre a inteligência analítica. Em seguida, começa a falar sobre seu relacionamento com Auguste Dupin, que conhece em Paris e que se mostra ser um perito em análise. Logo, os dois se tornam muito amigos e acabam indo morar juntos num casarão alugado. O grande conflito se instala quando leem no jornal um trágico assassinato misterioso de 2 mulheres em uma casa da Rua Morgue. Os detalhes trazidos pela notícia enchem o conto de mistério, ao passo que o narrador lê o ocorrido.
O jornal do dia seguinte torna o clima mais tenso à medida em que os depoimentos tomados vão sendo lidos, pois apesar de haver consenso em alguns pontos, há também contradições nos depoimentos. O grande clímax se dá quando Dupin se interessa pelo caso e, em companhia do narrador e com a permissão do chefe de polícia, tem acesso ao local do crime. A tensão aumenta quando, já em casa, o detetive Dupin revela que está à espera de uma pessoa que sabe tudo o que ocorreu na casa. O desfecho se dá quando a pessoa que Dupin esperava revela tudo o que aconteceu e diz quem foi o grande assassino.